meu nome é Yasmin, sou mestranda do programa de pós-graduação em artes visuais da URGS e o meu trabalho intitula-se Uma incursão ao novo desconhecido, relações entre os relatos de viagem e a poética de Patrícia Pitinini. O objetivo desse trabalho é apresentar a poética da artista Patrícia Pitinini, relacionando-a aos relatos de viagem, já que essa artista ela se mostra uma proponente de incursões ao novo desconhecido, tal qual os relatos. Então, a partir disso, eu começo falando dos deslocamentos ao desconhecido, sobre os relatos de viagem, né? O que são os relatos de viagem? São textos escritos por viajantes como forma de eternizar os acontecimentos de suas viagens a terras incógnitas. Então, os principais viajantes que a gente pode destacar seriam Marco Polo, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Vasco da Gama, Fernando de Magalhães e Jean de Mandeville. Esse último, Jean de Mandeville, ele é bastante importante porque ele tem uma obra muito conhecida, que são as Viagens de Mandeville, que ficou muito famosa no final da Idade Média. Essa obra ficou muito famosa porque o viajante, ele supostamente narra as criaturas que ele encontra nas paragens desconhecidas nas quais ele visita. Por que supostamente? Porque depois de um tempo descobriu-se que, na verdade, a história toda não passa de uma ficção, que ele não é um viajante, que ele nem sequer se chama Mandeville e que ele nunca saiu da sua terra natal. Mas então, por que elas ficaram tão famosas? Por que a obra dele se tornou tão famosa? Porque além de eternizar fatos, o Mandeville ele cria um inventário de maravilhosas criaturas e lugares desconhecidos. Então, ele cativa o leitor descrevendo essas criaturas, trazendo essas descrições delas e também dos lugares. E a partir de então, aí esses relatos eles passam a ser um inventário de maravilhosas criaturas e de lugares incógnitos, né? E nesse contexto aí surge o termo mirabilia, que é o plural da palavra mirabilis, que surge a partir da necessidade medieval de se dominar um denominal maravilhoso, né? Já que na época não havia nenhuma palavra que circunscrevesse de forma tão eficaz as estranhezas diante do maravilhoso. Então se cunha essa palavra e a busca pela mirabilia, né, passa a reger boa parte dos deslocamentos do século XIII, XIV e XV. E então, guardadas as especificidades contextuais, a minha proposta nesse trabalho é mostrar que o mundo contemporâneo ele também se movimenta na busca por maravilhas, né, por seres distintos, seres desconhecidos, só que na contemporaneidade a responsável por descortinar esses novos seres é a ciência genética e não mais os viajantes, né? Então, a partir aí das inovações na manipulação de genes, apresentam-se novos corpos visualmente improváveis e também sobrenaturais. Então, o que antes era descortinado pelos viajantes e que era apresentado nos relatos de viagem, hoje é descoberto pela ciência e é apresentado aí das mais diversas formas. Então, a gente encontra essas mirabilhas na ciência, né, em notícias científicas, mas também na indústria cinematográfica e também na arte. Então, a partir desse contexto, eu falo da poética da Patrícia Pitinini, que apesar da considerável distância cronológica, né, ela consegue romper a barreira temporal e criar um vínculo entre o viajante medieval e o homem contemporâneo através das suas criações aí de híbridos misteriosos e fantásticos, que mesmo que sejam visivelmente atuais, evocam sensações próprias das mirabilia do passado, né, que seria o espanto aliado ao fascínio ante o extraordinário. Então, a poética da Pitinini, ela tem esse potencial de evocar essas sensações que eram muito comuns no passado, que eram muito comuns de serem evocadas pelos relatos de viagem. Então, ela investe na criação de seres imaginários que são concebidos a partir de técnicas muito sofisticadas. Então, ela cria esculturas que são bastante realistas e que, por isso, podem confundir o espectador quanto à sua veracidade. Então, enquanto o Mandeville ele investia muito em descrições minuciosas que convenciam o espectador de que aqueles seres eram reais e de que, de fato, ele viajou, a Pitinini ela tenta convencer o espectador através
aí da visualidade, de técnicas muito sofisticadas que dão essa sensação de realismo. E todas as criações dela, então, remetem a possíveis frutos da ciência genética. Então, eu trago, em particular, a exposição Consciência, que ela realizou em 2015 e 2016 aqui no Brasil, que foi promovida pelo Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí, nessa exposição, então, ela apresenta desenhos, gravuras, vídeo, pinturas, instalações, além das tradicionais esculturas, né? Mas ela vai um pouco além, porque ela traz também um audioguia que acompanha pode acompanhar, né, aqueles que estão interessados numa maior imersão no contexto que a artista cria. Então, esse audioguia ele pode acompanhar o espectador e nele a gente consegue escutar os sons, as respirações e até a linguagem das criaturas que a artista concebe. Então, ela cria todo um ecossistema para as criaturas dela e isso convence ainda mais o espectador de que aquelas criaturas são sim reais, são sim possíveis. Então, além disso, ela expõe todas as obras em contextos muito específicos. As obras elas não são expostas em lugares assim aleatórios, elas são expostas em lugares específicos e muito pensados por ela. Então, eu destaco aqui essa obra Prone, em que a gente vê um bebê híbrido entre um bebê humano e um morcego, uma espécie de morcego. E aí a gente vê que esse bebê ele é colocado numa sala doméstica, assim, numa situação cotidiana, e isso faz com que suscite ainda mais a empatia do espectador, porque apesar da gente ser repelido pelo aspecto corporal meio anômalo, né, desse bebê, a gente vê que tem uma doçura no olhar, né, que é um bebê e que ele está num ambiente doméstico, então existe ali uma família que se relaciona com o bebê, né, aquele bebê provavelmente mora ali, é a casa dele, então existe todo esse contexto que cria ainda essa sensação de realidade, de que aquela é uma criatura possível sim, de que é uma criatura real e que se relaciona com os seres humanos, apesar de ser, né, grotesca, ter seu aspecto aí um pouco diferente do que a gente está habituado. Essa outra obra, intitulada Undivided, também tem essa situação do contexto, né? A gente vê que a obra ela cria um cenário, tem uma cama e os lençóis estão bagunçados, então a gente vê que tanto o menino humano quanto aquela outra criatura que está abraçada no menino estão dormindo, né? Porque a cama está toda bagunçada, o ursinho inclusive caiu no chão. Então, se por um lado a gente é atraído pelo abraço, porque eles estão envoltos num abraço muito, muito afetivo, uma coisa assim bastante doce, por outro lado a gente pode ser drasticamente repelido pelas costas desnudas da criatura. Então, dependendo do ângulo no qual a gente vê a obra, ele suscita uma determinada sensação, né? E isso vem muito com a ambivalência que é objetivada pela artista. Ela tenta evocar essa ambivalência do espectador e também tenta criar essa sensação de que aquele ambiente ali é real, de que é um ambiente que pode ser possível, né? Então ela cria essa realidade paralela, esse mundo paralelo. Então, como convergência, né, como consideração final, eu posso dizer que as exposições da Piccinini, elas se convertem em grandes incursões rumo ao novo desconhecido, nas quais a artista, tal qual o autor de As Viagens de Mandeville, cria um compilado de possibilidades maravilhosas, mas que não são reais, né? Então, a obra do Mandeville não é real, ela não foi inspirada em algo real, assim como a da Piccinini, são duas ficções, mas que nos convencem muito bem de que aquilo é real, de que são possibilidades maravilhosas, né? Então, dessa forma, a Piccinini, ela cria uma experiência de vários níveis, na qual o estranhamento e a admiração ante o maravilhoso, que é algo muito comum nos relatos de viagem, podem levar a reflexões de temas latentes, já que ela trabalha aí com temáticas bem contemporâneas, como a ciência genética, enfim, a manipulação de genes e tudo mais. Muito obrigada pela atenção.